O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje temos a grande alegria de celebrar a solenidade, do glorioso São José. Glorioso, sim, glorioso São José. Pode alguém falar com a gente, padre? Fala igual o padre Mário Sartori. A glória só pertence a Deus, a glória somente ao Senhor, é mesmo? Me conta uma coisa nova, dessa eu não sabia, Mas Deus, Ele escolheu homens e mulheres para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua força. E sem dúvida nenhuma, José foi um desses grandes homens que se deixou envolver pela glória de Deus, e foi um instrumento da sua glória. E sem dúvida nenhuma é glorioso. E podemos falar de São José. Podemos falar das glórias que ele recebeu de Deus e das glórias que ele conquistou no céu e conquista no céu pela vida que ele viveu aqui na terra. Podemos sim. E não vamos tirar nenhuma glória de Deus falando das glórias de São José. Muito pelo contrário. Nós vamos dar muito mais glória a Deus. Porque é isso que São José, é isso que qualquer santo, qualquer santa desejou na sua vida, dar glória a Deus. E falar do santo e falar da santa é sem dúvida nenhuma exaltar a glória de Deus na vida do ser humano. E a glória do ser humano também, que consegue responder ao chamado de Deus. São José. São José, meus irmãos e minhas irmãs, ele é o patrono da Igreja Universal. E ele é o patrono da Igreja Universal porque ele foi o chefe da primeira igreja, da família de Nazaré. São José foi grande. A missão de São José foi muito grande. Meus queridos, se a gente imaginar isso,
né? Veja bem, qual foi o ser humano mais importante na história da salvação? O ser humano, homem, que já pisou nesta terra. Quem foi? Quem? Jesus? Claro, Jesus era Deus, mas Jesus era totalmente homem. Então o ser humano mais importante que já pisou o nosso solo, que já pisou essa terra, foi Jesus. Somos maior, pessoa com mais poder, com mais autoridade, porque ele era Deus, ele era homem, ele era Deus. Sem dúvida nenhuma, em grau de grandeza, não existe maior do que Jesus. E quem é a segunda pessoa maior que já pisou aqui nesta terra? Maria. A Virgem Maria, que foi concebida sem pecado original, sem dúvida nenhuma, a escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de Jesus, aquela que gerou o Filho de Deus. A segunda pessoa mais importante que já pisou esta nossa terra é a Virgem Maria. Agora, pois bem, qual foi a grande missão de São José? Ser o chefe. O chefe de Jesus e de Maria. Era José que mandava na casa. Olha só, gente. Imaginar que Jesus era obediente a José. Que José falasse era lei. Porque ele era o chefe da família, ele era o homem da casa, ele era o pai, ele era o esposo. Ele era o chefe da família. O que José falasse para Jesus, Jesus ia fazer. E o que José falasse para a Virgem Maria, ela também iria fazer. Porque ela era obediente ao seu marido, era obediente ao seu esposo. Então José, ele foi o chefe, foi da sua casa, o Senhor, de Jesus e de Maria, dos seres humanos mais grandiosos que essa terra já pisou. Olha que missão maravilhosa. Olha que poder tinha José. E nós vamos ver isso no Evangelho, né? Deus fala com José: José, recebe Maria. O que José faz? Vem Maria. O que a Virgem Maria faz? Vai com ele. É José quem traz Maria para Belém, e Maria vai com ele. É José quem pega a mãe e o filho, vai levar para o Egito, e a Virgem Maria vai com ele. Ou seja, Maria era obediente, e depois para voltar, e depois da educação. É José quem vai buscar Jesus quando ele se perde no templo. Na verdade, no Evangelho é a Virgem Maria que dá um carão nele. Mas olha que eu e teu pai estavam angustiados atrás de tu. É José. E Jesus faz o quê? Pede desculpa e volta. E diz que era-lhes obediente em tudo. Em tudo. E José era o chefe da família de Nazaré. Meus irmãos, presta bem atenção. Se Jesus e Maria são as pessoas mais poderosas que já passaram por este mundo, e José era o chefe dos dois, parece que José que era o mais poderoso, que era o mais importante, não é? Ué, ele que mandava ali, o negócio ia. E de fato era. Não era, mas era porque ele que mandava. Agora veja bem, José, ele nos ensina e ensina para cada um de nós aonde está, aonde consiste o verdadeiro poder, o maior poder, e de modo muito especial, o poder que nós somos chamados a ter na igreja. Ele é o patrono universal da igreja, porque ele cuidou da família de Nazaré, primeira igreja, que tem Jesus como cabeça, e Maria como a primeira membro do seu corpo. O poder na igreja, meus queridos, o verdadeiro poder, ele é exercido pelo ser
Isso é muito importante para o ser humano. E é no serviço que José, ele exerce, ele manifesta o seu poder. Porque José fez muitas coisas, mas não disse uma palavra na Sagrada Escritura. Não apareceu para ninguém. Ele simplesmente fazia aquilo que Deus lhe pedia. Ele ia. Ele servia. Meu Deus, é para eu receber essa mulher. Esse é o plano de Deus para mim, mesmo eu tendo outros planos. Aqui estou, Senhor. É para eu educar o Filho de Deus. Aqui estou, Senhor. É para eu fugir para o Egito. É para eu voltar do Egito. É para eu trabalhar para sustentar a tua família, Senhor. Aqui estou. No serviço. José manifesta aquilo que é o essencial, meus queridos, no poder, que é o serviço. E repito, isso para a gente é muito importante. Porque com muita facilidade nós queremos nos apropriar do poder. Com muita facilidade nós queremos ser donos do poder. Com muita facilidade, nós queremos olhar de cima para baixo, para quem está abaixo da gente. Com muita facilidade, nós gostamos de afirmar: eu sou que tenho esse poder. Sou eu que sou o coordenador. Sou eu que sou o padre. Eu sou o bispo. Eu tenho o poder. Meus queridos, vamos aprender de José essa verdade profunda da nossa fé. Ele foi o homem mais poderoso, né? Mas ele exerceu o seu poder no serviço, na humildade, na entrega, na fé. É assim. Porque, como dizia o Evangelho de ontem, quem se humilhar será exaltado. E hoje, se nós celebramos o glorioso São José, esse homem que recebeu uma missão tão grande, tão poderosa diante de Deus, e a exerceu da melhor maneira possível, porque a exerceu no serviço. Se nós hoje, no mundo inteiro, podemos celebrar e falar da vida desse homem, do seu exemplo, e pedir a sua intercessão para as causas impossíveis, que todos nós temos alguma causa impossível. Se nós podemos celebrar no meio da quaresma, olha só como é que esse homem é grande. A igreja, no meio da quaresma, celebra uma das poucas solenidades desse tempo, São José, o esposo de Maria, para demonstrar a grandeza desse homem. Se nós podemos hoje celebrar as glórias de São José, é porque ele soube exercer o seu poder, e ele exerceu o poder que recebeu de Deus na entrega, na humildade, no serviço, na disponibilidade, para que Jesus crescesse, para que Jesus desenvolvesse, para que Jesus fosse conhecido. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos pedir isso para Deus. Porque nós vivemos uma sociedade onde o poder é o mais importante, onde o ter é o mais importante. Nós vivemos num Brasil onde as pessoas querem mostrar e exercer o poder, independentemente de quem tenha que sofrer com isso. Hoje nós vivemos num país que tem coisa que a gente não pode falar, que a gente não pode contrariar, porque vai direto aos poderosos. E os poderosos te perseguem, te caçam, te prendem, sem você nem ser condenado por nada. Nós vivemos num país onde, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas estão sendo silenciadas.
Porque as pessoas só querem poder. Só querem mandar. E exercer o poder através da força. Não foi assim. Não foi assim que São José nos ensinou. Não é assim que Deus quer que nós exerçamos o poder. Todos nós, na nossa vida, temos pequenos poderes. Todos nós. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a exercer, como São José exerceu, no serviço, na humildade, na entrega, aonde o que vale não é o cargo, não é o poder, não é o status, não é a condição social que eu tenho. O que vale é a palavra de Deus. O que vale é o que Deus deseja para mim. Assim foi a vida de São José. O que Deus mostrou para ele, ele fez. O que Deus revelou para ele, ele realizou. O que Deus quis dele, ele respondeu. Quem se humilha será exaltado. E quem se exalta, meus queridos, um dia, com ter certeza, será humilhado. Ou neste mundo, ou diante de Deus. Vamos pedir a São José que ele nos ajude a buscar viver a nossa vida nesta dinâmica, que é a dinâmica da fé. Da fé. No último curso do dia, Augusto falou sobre a obediência da fé. Falava de Abraão, que foi obediente. Fé é que era uma obediência a essa fé. Depois de Abraão, tantas pessoas foram, mas no Novo Testamento, poucos foram como São José. Tão obedientes à sua fé. Tão obedientes a Deus. Tão obedientes à sua palavra. Era obediente porque era humilde. Era obediente porque se humilhou. Era obediente porque tinha fé. Que a fé de São José, meus queridos irmãos e irmãs, também invada o meu teu coração. Veja bem, a gente podia falar muitas coisas de São José. Muitas, que só não deu uma palavra na Sagrada Escritura. Aparece no começo da Bíblia que ele conta. Mas é bonito a gente perceber como que Deus fez maravilhas. Tudo que Nossa Senhora vai dizer, O poderoso fez em mim maravilhas. Por quê? Olhou a humildade de sua serva. É isso que São José também pode repetir para nós. O poderoso fez nele maravilhas. Porque ele olhou para a humildade do seu servo. Também o Senhor faça em mim e em você maravilha. Mas isso só será possível se ele olhar para a nossa humildade, nosso serviço, nossa entrega na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, no mundo que a gente vive. Que São José nos ajude. E assim seja. Amém.